Shalom, homens de honra. 17 de julho. O rugido do leão. Nosso devocional é esse aqui, ó. Conversas secretas com meu Pai Celestial, do Bispo J.B. Carvalho e sua esposa Dirce Carvalho. Vamos lá então para o versículo do dia 17. Judá, a ti te louvarão os teus irmãos. A tua mão será sobre o pescoço de teus inimigos. Os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Gênesis 49, verso 8. O que quer dizer para nós esse versículo do dia 17? Gênesis 49, verso 8. Primeiro pedaço do versículo. Judá, tu és aquele quem teus irmãos louvarão. O nome Judá significa louvor. Jacó profetiza que Judá seria uma tribo de destaque, honra e liderança. Hoje, esse pedacinho quer dizer o que para nós? Quem vive uma vida de louvor a Deus não busca reconhecimento, mas Deus o honra no tempo certo. O rugido do leão começa quando aprendemos a adorar antes mesmo da vitória lá. O louvor, então, o que nós temos? É a honra do nosso Deus, nosso Pai. Temos que louvar antes de chegar à vitória. Segundo pedacinho do versículo. Tua mão estará sobre o pescoço de teus inimigos. Essa expressão simboliza vitória, autoridade e domínio sobre os adversários. Deus prometia que Judá venceria seus inimigos. Hoje, em Cristo, o leão da tribo de Judá nos dá autoridade para vencer o pecado, o medo, a opressão e as batalhas espirituais. Olha lá. Em Cristo, quem tiver em Cristo, o leão da tribo de Judá vai dar o quê? Autoridade para vencer o inimigo. Quem são os inimigos? O pecado, o medo, a opressão, as batalhas espirituais que estão ao nosso redor todos os dias. O rugido do leão apresenta a coragem de quem sabe que Deus luta por ele. Olha lá. Nós sabemos que eu e você temos um Deus que luta por nós. Às vezes temos que entregar a batalha para Ele. Ah, mas como, Alexandre, tem que entregar? Em oração, às vezes até um jejum, em obediência. Tudo isso. Terceiro pedacinho do versículo. Os filhos de teu pai se inclinarão diante de ti. Isso aponta para a posição de liderança que Judá receberia entre as tribos de Israel. Também é uma profecia que encontra seu cumprimento máximo em Jesus, descendente da tribo de Judá. Hoje, esse pedacinho quer dizer o que para nós? Quando Deus exalta alguém, não é por orgulho, mas para cumprir um propósito. Quem permanece fiel recebe influência para servir e conduzir pessoas ao reino. Olha lá. Eu e você, nós temos um propósito aqui na terra. Nós não estamos aqui à toa. Não estou falando de religião. Quando Deus exalta alguém, seja eu, seja você, não é por orgulho dele. É para cumprir o propósito que ele tem comigo e com você. Mas nós temos que fazer o quê? Permanecer fiel, receber a influência. Para quê? Para servir. Servir quem, Alexandre? Servir sua esposa, servir seus familiares, servir a igreja onde você frequenta. Servir com amor. E conduzir pessoas ao reino, atrair pessoas para a igreja. Simples assim. Aplicação para a mensagem. O rugido do leão, conforme o nosso devocional é o título. O rugido do leão não é o grito de arrogância, mas a voz da autoridade que Deus concede aos que vivem em louvor e obediência. Olha lá. Eu e você temos que estar em obediência com o nosso Deus, que Ele é o nosso Pai. Assim como Judá foi chamado para liderar e vencer, nós somos chamados a viver debaixo da autoridade do leão da tribo de Judá. Olha lá. Nós também fomos chamados para vencer. Jesus Cristo, quando Ele ruge sobre nossa vida, o medo recua, os inimigos perdem força e o propósito de Deus prevalece. Olha lá. Temos que deixar Ele rugir em nós. Às vezes eu e você, para vencer o medo, nós temos que rugir, dar um grito.
para vencer a nossa opressão, nós temos que dar um grito, louvar alto. É isso. O inimigo está dentro de nós. Falei isso aí ontem na live. E quem vence o medo é a fé. A fé vence o medo. Se eu e você andar na fé a cada dia, nós vamos vencer o medo. Vamos vencer as opressões que estão falando aqui. Às vezes eu e você somos orgulhosos. Vamos vencer o orgulho. Amém? Agora vamos para a mensagem central do nosso devocional, na qual o título é O Rugido do Leão. Vamos lá então. O leão é um símbolo de força e poder, olha lá. Na selva ele é o rei da selva. O seu rugido ecoa com intensidade, comunicando a sua presença a quilômetros de distância. Então quando ele ruge, quilômetros de distância, você já está sabendo que ele está chegando. Na Bíblia, ele é um símbolo de coragem e autoridade. E representando o leão da tribo de Judá, está Jesus Cristo. Então Jesus Cristo é o leão. Ele nunca perdeu uma batalha e sua voz ecoa pela terra até hoje, derrotando os inimigos do seu povo, olha lá, seja ele espiritual. Ele já deu autoridade para nós vencermos nossos inimigos espirituais. Quando Deus ruge, o inimigo foge. O rugido do leão de Judá em nós traz libertação. Por isso que eu e você às vezes tem que dar grito. Dar grito do nada. Para libertar esse rugido que nós temos aqui, ó. Assim como o Senhor confundiu os filisteus com trovões e derrubou as muralhas de Jericó ao som de gritos, o som da adoração ainda desbarata os inimigos. No meio da batalha, a palavra aleluia. Ó, no meio da batalha, a palavra aleluia, presta atenção, é um grito de guerra. É um grito de guerra, a palavra aleluia. No meio da batalha. Às vezes eu e você está enfrentando uma batalha, nós vamos falar aleluia. E vai ser o grito de guerra. É tempo de encontrar o nosso som. E ecoar o rugido de Deus. Olha lá. Eu e você temos que encontrar o nosso som e ecoar o rugido dele. O rugido de Deus. Por isso que às vezes nós temos que gritar do nada. Para libertar o que está dentro de nós aqui preso. Deus está levantando um povo ousado como o leão, que proclama a sua vitória. Então eu e você, quando temos uma vitória, temos que clamar, temos que cantar, temos que gritar, que é o grito de vitória nossa. Existe um som guardado dentro de nós, uma voz que precisa ser liberada. Quando encontramos essa voz, os céus se movem e a justiça de Deus é atraída. Os céus caem alegria também por nós. O leão de Judá está rugindo através de nós. E o inimigo recua diante desse poder. Libere o rugido que está dentro de você hoje. Eu e você temos que liberar esse grito hoje, que está dentro de mim e de você. Do leão, da tribo de Judá. É força, fortaleza, poder, autoridade. Por isso que nós temos que estar em Cristo. Amém? Então essa é a mensagem do nosso devocional central. Por gentileza, vocês que estão na live, quero que vocês compartilhem com o maior número de pessoas essa live, que alguém vai precisar dela. Amém? Quero agora, por gentileza, que vocês fechem os olhos para nós fazermos a oração do nosso devocional. Senhor, que o rugido do leão de Judá ecoe em mim, que a minha voz seja uma arma de guerra espiritual, trazendo libertação e destruindo as obras do inimigo. Abra os meus lábios para declarar a sua vitória. Pode abrir os olhos. Até na oração fala para nós aqui, ó. Que o rugido do leão de Judá ecoe em mim e em você. Olha lá. Que minha voz seja arma de guerra espiritual, trazendo libertação e destruindo as obras do inimigo. Ó. Abra os meus lábios para declarar a sua vitória. Amém? É isso. Ele fala para nós lermos aqui nosso devocional, Salmos 29, verso 3 a 9. Depois vocês leem na sua casa. Eu vou ler para nós aqui hoje. Aqui, ó. Qual que é o título do Salmos 29? A voz de Deus na tempestade.
O verso 3 a 9 que ele fala para nós lermos é assim, ó, verso 3. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Trovejava o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro. O Líbano e o Sirion como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz criar as corças e desnuda os bosques. E no seu templo tudo diz glória. Então a voz dele aqui é poderosa. É o rugido do nosso leão. Amém? E a explicação desses salmos? Verso 29, Salmos 29, verso 3 a 9, perdão. Diz o que para nós aqui? Esse salmo. Primeiro pedacinho do versículo está no verso 3. A voz do Senhor está sobre as águas. A voz de Deus domina o caos e governa toda a criação. Por que Alexandre governa toda a criação? Porque ele criou o mundo. Ele criou eu e você. Quando nós estávamos no ventre da nossa mãe, que foi só o coração que é formado, ele já estava tendo um propósito para mim e para você aqui. Antes de nós nascermos, só o coração batendo no ventre da nossa mãe. Por isso que ele quer o nosso coração transformado. A transformação é de dentro para fora. Ele quer só o nosso coração disponível. E disponível para quê? Para transformar. Só isso ele quer de nós. Porque transformando nosso coração, ele transforma nós por inteiro. E através do coração transformado, atravessa nossas áreas da nossa vida inteira. Amém? Por isso que ele governa toda a criação. Desde os animais, a terra e até nós, seres humanos. Hoje, esse pedaço do versículo, verso 3, fala assim para nós. Quando o leão ruge, nenhuma tempestade é maior do que a sua voz. Olha lá, nenhuma tempestade é maior que a voz do nosso Deus. Deus continua falando acima da confusão, olha lá. Trazendo paz e direção. Simples assim. Ele traz paz e direção em meio à confusão. E ele continua falando comigo e com você. Mesmo eu e você sendo teimoso, mesmo eu e você não sendo obediente, ele continua falando conosco. Versículo 4 diz assim para nós: a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A palavra de Deus carrega força e autoridade nesse versículo aqui. Hoje, o rugido do leão não é apenas um som, é uma palavra que transforma vidas, olha lá. Fortalece os fracos e muda destinos. Verso 5. A voz do Senhor quebra os cedros. Os cedros do Líbano simbolizavam força, grandeza e orgulho. E a voz dele quebrava os cedros do Líbano. Olha isso. Quebrava o orgulho, quebrava a grandeza e quebrava a força. Simboliza a força. Mas a voz dele quebrava tudo isso. Para hoje, quando Deus fala, toda soberba, resistência e fortaleza contrária são quebradas, olha lá. Nenhuma barreira permanece de pé diante do rugido do leão, olha lá. A minha soberba pode ser o orgulho, ele vai quebrar o orgulho. Pode ser o medo, ele vai quebrar o medo. Pode ser a falta de coragem, ele vai quebrar para a gente ter coragem, a voz dele. Versículo 6 a 8 diz assim: a criação treme diante da voz do Senhor. Montes saltam. O deserto estremece e toda a natureza responde a sua voz. Hoje, esse pedaço do versículo quer dizer o quê? Quando Deus se manifesta, tudo aquilo que parecia imóvel começa a se mover. O rugido do leão provoca transformação, onde antes havia estagnação. Estava tudo parado. Vai fazer andar. Se eu e você está parado, acomodado, ele vai fazer nós andarmos. Ele não quer ver a gente parado, acomodado. Ele quer ver a gente em movimento. Porque a gente em movimento ele vai nos transformar. Ele não vai transformar a pessoa que está parada, acomodada.
E quem vai fazer isso, Alexandre? O Espírito Santo vai agir na pessoa. O Espírito Santo vai agir. Versículo 9. A voz do Senhor faz partir as servas e descobre os bosques. A voz de Deus gera vida e revela aquilo que estava escondido. Olha lá. A voz de Deus gera vida e revela aquilo que estava escondido. Se é o orgulho que está escondido dentro de mim, ele vai revelar. Se é o medo, ele vai revelar. Hoje, o rugido do leão faz nascer promessas, desperta dons, revela propósito e expõe tudo o que precisa ser tratado. Olha lá, eu e você precisamos ser tratados. A presença de Deus produz vida, restauração e santidade. Por isso, no templo, todos proclamam glória, glória a Deus. Tudo é para Ele, nada é para mim. Tudo que eu tenho é dele. Ele só deu para mim e para você o que nós temos hoje, porque Ele quer que a gente administre e multiplique os bens que nós temos. Seja o carro, seja a casa, seja a família. Ele quer que a gente multiplique. Ele só quer que a gente administre. Porque daí, se a gente não conseguir administrar, ele vai passar para outro que está multiplicando. Como foi a parábola dos talentos. Volto nela lá. Deu 5 para 1, 2 para 1 e 1 para 1. O que teve 5 multiplicou, o que teve 2 multiplicou, o que teve 1 enterrou. Esse que enterrou, ele falou assim, se você tivesse colocado pelo menos no banco para render o juro, eu pegaria pelo menos o juro. Só que ele pegou esses talentos e ele não foi um servo bom e fiel. Os outros foram e multiplicou. Esse que não multiplicou, ele não foi fiel à multiplicação. Ele pegou desse de um aí que não multiplicou e passou para outro que estava multiplicando por 10. E recebeu 5, multiplicou por 10. Ele deu para esse que estava multiplicando mais. Nós também, o que nós temos hoje, o que ele nos deu. Ah, mas você vai falar, mas foi com a minha força. Não, foi com a força dele. Senão você não tinha força. Às vezes você não está sabendo que é a força dele que está agindo. Você acha que é você que está agindo. Mas é ele que está agindo. Quando você descobrir que é ele que age, a coisa muda. Porque você fica dependendo dele, do Deus. Não é de mim que você vai depender, é de Deus. Deus é nosso Pai, nosso Criador, Ele que fez o mundo. Ele sabe o que tem para mim e para você. Ele sabe o que tem daqui a pouco. Daqui 10 minutos Ele sabe o que vai acontecer conosco. Nós não sabemos. Nós não sabemos o que vai acontecer, mas Ele sabe. Nós não sabemos se vai acordar amanhã. E aí? Ele sabe. E aí? Você me diz. É tudo isso. Ele que fez o mundo, ele criou o mundo, ele multiplicou o mundo. Ele fez tudo. O Noé colocou quantos animais lá? Um casal cada animal. Para que colocou isso? Para multiplicar. Não colocou à toa aqueles animais na arca. É para multiplicar. Cada um com seu sexo. Um macho e uma fêmea. Ele não colocou meio macho, meia fêmea. É um macho e uma fêmea. Para multiplicar. Ele quer que eu e você também multiplique. Até hoje ele está querendo que a gente multiplique. Até hoje. Então nós temos que vencer esse inimigo que está ao redor meu e seu. O rugido do leão da tribo de Judá é a poderosa voz de Deus que governa lá. Quebra fortalezas, vence o inimigo. Desperta os que estavam adormecidos e libera vida onde havia morte. Vale dos ossos secos. Vai lá na Bíblia e vê. Ressuscitou todos os ossos e virou um exército. Só lê a Bíblia e você vai entender o que eu estou falando. Quem ouve essa voz não permanece o mesmo, porque o rugido do leão sempre produz transformação, autoridade e vitória. É ele que está fazendo a gente rugir. Nós temos que dar grito de vitória quando a gente está vitorioso. Tem que louvar. Louvor é agradecer, é transformar o ambiente, o inimigo não chega em nós. O louvor é tudo isso, é poderoso. Amém? Então essa é a explicação do nosso devocional de hoje. O rugido do leão, dia 17 de julho. E a frase final do nosso devocional é essa.
Encontre a sua voz, encontre o seu rugido e libere-o sobre o acampamento do inimigo, olha lá. Acampamento do inimigo. Nós temos que liberar esse rugido que está comigo e está com você. Temos que soltar essa voz nossa aqui, ó, para estremecer o nosso inimigo mesmo, para intimidar, para ele não chegar perto de nós. Temos que fazer isso hoje. Temos que ter esse rugido do leão da tribo de Judá em nós aí. E nós temos, só que às vezes está escondido. Temos que colocar para fora, porque aí vai libertar o medo, vai libertar tudo. Você já deu um grito alguma vez na sua vida? Assim, do nada? Você não fica mais leve? É isso aí. É isso aí. Mas aí a gente tem que dar uma de louco e gritar mesmo. Gritar com força. Para libertar o mal que está entre nós. Está em mim e em você. É isso. Amém? Quero que você tenha uma noite produtiva ainda. Um dia produtivo. Que não é meia-noite ainda. Ainda há tempo de produzir. Amém? Quero que ele revista você e sua família da cabeça às plantas dos pés. Como fala em Efésios, revista você com a armadura dele. A armadura dele. Da cabeça às plantas dos pés. Quero que ele blinde você e sua família com o sangue dele. Cerque você e sua família com o sangue dele. Para que nenhum mal possa entrar nas suas casas e aonde você estiver. E em seus familiares. Amém? Fui.